Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Vou falar aqui sobre 3 assuntos. O primeiro é sobre a Ferrovia Norte-Sul, que, como coordenador da bancada gaúcha aqui no Congresso Nacional, quero ressaltar que na última sexta-feira, dia 21, na Fiergues, em Porto Alegre, com a presença do ministro dos Transportes e também da Valec, apresentaram um estudo de viabilidade técnica da Ferrovia Norte-Sul nos trechos que correspondem ao panorama São Paulo, Chapecó, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diante de uma plateia de cerca de 100 pessoas, entre empresários, parlamentares e representantes de organizações públicas e privadas, o ministro Antônio Carlos Rodrigues afirmou que é preciso ter toda a disposição para discutir as melhores soluções que garantam a construção de uma ferrovia moderna e eficiente. O estudo indicou como referência a passagem da ferrovia por 82 municípios em 4 estados, 8 em São Paulo, 31 no Paraná, 14 em Santa Catarina, 29 no Rio Grande do Sul. A extensão prevista é de 1.731 quilômetros e um total de 800 quilômetros no trecho que compreende Chapecó até o Porto de Rio Grande. Em valor estimado, 8,7 bilhões. Todos sabem o que eu penso sobre o transporte por ferrovias. O Brasil parou no tempo, mas acredito que ainda possamos recuperar o atrasado. Trajetos médios e longos se fazem por ferrovias ou por hidrovias. O transporte por caminhões deveria ser utilizado em trechos curtos. O trecho ferroviário poderá ser uma nova opção de transporte para a região, principalmente para o escoamento de safras agrícolas e demais produtos em direção aos portos do sul do Brasil, em especial o Porto de Rio Grande. E também para portos do Sudeste, por meio de conexão com a malha ferroviária existente. Gostaria de registrar o meu discurso na Voz do Brasil e também registrar, senhor presidente, aqui a nossa reunião com o governador Ivo Sartori, deputado Afonso Mota, que estava presente, na última sexta-feira, dia 21, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Coordenei a bancada gaúcha no Congresso Nacional, em reunião com o governador José Ivo Sartori, ocasião em que tratamos a situação econômica do Rio Grande do Sul, o Pacto Federativo, royalties de petróleo, endividamento do Estado, PEC 162, que proíbe gerar gastos para os estados e municípios sem receitas. Na oportunidade, o secretário estadual adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins, expôs os números da crise financeira e pediu apoio da nossa bancada federal ao projeto encaminhado à Assembleia Legislativa, que prevê o aumento de impostos no Estado. Trata-se de uma pauta delicada, mas vista como alternativa pelo governo Sartori. Como coordenador da bancada gaúcha, afirmo que 31 deputados e os 3 senadores estão unidos e defendendo a bandeira de um novo pacto federativo, a redistribuição das receitas e a redefinição das competências da União, dos estados e dos municípios. Devem ser feitas urgentemente. Estados quebrados são sinônimos de país falido. Precisamos mudar os percentuais de repasse de tributos para 40% para a União, 30% para os estados e 30% para os municípios. Na reunião com o governador, reiteramos a importância de uma audiência da bancada gaúcha do Estado com a presidenta Dilma Rousseff. Já pedi essa audiência. Gostaria de reiterar aqui na tribuna. Presidenta Dilma Rousseff, precisamos da sua atenção. A bancada gaúcha precisa conversar com a senhora. Os 31 deputados federais e os 3 senadores querem sentar numa mesa para tratar da situação do meu Afonso Mota, Rio Grande do Sul. É urgente essa audiência. Precisamos fazer um acerto de contas. Precisamos saber qual será o futuro das nossas crianças do nosso Rio Grande do Sul. Qual é o futuro da educação, da saúde? Qual é o futuro do nosso Estado? Que, tomando todas as providências, vendendo ativos das estatais, aumentando os impostos para 18%, diminuindo secretarias, diminuindo despesas, ainda vai ter superávit tão somente no ano de 2018. A situação do Rio Grande do Sul é uma situação de falência
Por isso, senhora presidenta Dilma Rousseff, mais uma vez, gostaria de reiterar a importância dessa audiência. O Rio Grande do Sul, que é a sua terra, presidenta Dilma Rousseff, nós precisamos de uma audiência para tratar da nossa situação. Os royalties de petróleo, quando que vão ser votados? Afinal, nós aprovamos aqui, os estados e municípios clamam que o STF julgue a ação que está lá parada e os estados precisando desses recursos. Portanto, senhor presidente, o meu Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande do Sul precisa de uma atenção especialíssima. Já pagou tudo o que deve e ainda deve mais 45 bilhões. Uma dívida impagável, incalculável, uma dívida que está matando o Rio Grande do Sul. Portanto, nós esperamos que a nossa presidenta Dilma Rousseff atenda a bancada gaúcha numa audiência